Gente, paz e graça, os amigos, irmãos, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para quem for ver o vídeo, né? Em vários momentos, em vários lugares, etc. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos falar aqui um pouquinho também agora da iminente volta de Cristo. Tudo que acontece, vocês já notaram? Tudo que acontece no mundo, em termos naturais, em termos religiosos e em termos políticos, é a notícia de que Cristo está voltando. E não volta, os caras não cansam de quebrar a cara, de falar essas neiras, pegando base em coisas, fatos naturais, fatos políticos, fatos religiosos que acontecem no mundo afora. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Olha, e o pior, vocês não sabem o quê? O pior que isso vem desde os tempos dos apóstolos. Vocês acreditam nisso? É verdade, desde os tempos dos apóstolos. Se você pegar a Bíblia sua, na segunda carta aos Tessalonicenses, tem outras passagens, mas vou pegar essa aqui como base. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vocês podem pegar o versículo 1. Eu vou até pegar aqui na minha Bíblia, está aqui comigo. Só um minuto, vou pegar aqui. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 1. Deixa eu ver aqui. Segunda Tessalonicenses 2 e verso 1. Segunda Tessalonicenses, aqui, ó, capítulo 2 e verso 1. Nós podemos, deixa eu chegar aqui perto da luz aí, nós podemos ler assim, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Olha só, o que diz a respeito à vinda de Cristo, nós vos exortamos a que não vos demovais, né, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, né, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha só, então desde aquele tempo, sabe o que significa esse versículo aqui? É que naquela época, se vocês forem estudarem, aqui na Bíblia não traz, mas se vocês forem estudar história, né, vocês vão ver que naquela época tinha um sujeito que era do meio ali, do meio dos cristãos daquela época, que diz ter tido uma visão da volta de Cristo. Por isso que o apóstolo é taxativo. Ele diz, né, não vos demovais da vossa mente, né, com facilidade, ou seja, não desvia a vossa mente, vamos dizer assim, né, com facilidade, nem vos perturbeis, né, quer por espírito, tá? Quer por espírito, por sentido, né, espiritual, quer por palavra, alguém falando, alguém escrevendo, né, ou por epístola, por carta, como as do Paulo, as cartas de Paulo chamadas epístola, como se elas, vamos dizer assim, procedesse de nós. Quer dizer, quem mandou isso, ou quem falou isso, seja por espírito, seja por palavra, seja por carta, não procedia dos apóstolos. Vocês estão me entendendo? Não procedia. Procedia de um homem que era do meio, que teve uma visão. Olha a dificuldade que os apóstolos tinham também naquela época. Teve uma visão da vinda de Cristo. Aí Paulo vem explicar, né, como que se daria isso, igual ele está explicando aqui. Vamos ver o verso 3? Olha lá. O verso 3 diz assim: ninguém de nenhum modo, aqui ó, ninguém de nenhum modo, né, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
certo? Quer dizer, por que é que o povo tinha essa iminência da vinda de Cristo? A iminência se dava pela profecia de Jesus Cristo. Qual que é a profecia de Jesus Cristo? Mateus 24 é a base. Aí você vê em Lucas 21, que é os evangelhos sinóticos, né? Que tem as mil escritas. Marcos 13, parece, está escrito isso lá. Porque Jesus pregou sobre o fim, certo? Pregou sobre o fim, que muitos dizem fim do mundo. Então, na cabeça deles, a pregação de Jesus Cristo deixou para eles que teria um fim e que esse fim era breve. Então, muitos naquela época achavam que Jesus estava voltando ali, né, com aquele juízo todo de Mateus 24. O que de fato Jesus voltou ali, mas ele voltou em juízo no ano 70. Mas ninguém sabia o ano, nem os apóstolos. O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que mais teve revelações da parte de Deus, não teve a revelação do dia do Senhor. Por isso ele escreve aqui indiretamente sobre a vinda. Ele não escreve diretamente. Ele não escreve diretamente. Ele escreve indiretamente, porque ele não sabia o dia e nem a hora. Foi isso que o Cristo pregou em Mateus 24. Entende? Quando a gente fala que Jesus voltou num juízo em 70, é porque ele voltou. O sentido é que ele iria fazer a transição do judaísmo para a sua igreja. E fez. Por quê? Porque os judeus não creram nele. Porque os judeus blasfemaram contra ele. Isso era grave naquela época, quando Jesus expulsou o demônio, mudo e surdo. Eles disseram que só um Messias podia fazer aquilo, viu? Só o Messias podia fazer aquilo. Então, os sinais de quem ia crer no Messias era vendo isso, a expulsão de um demônio mudo e surdo. E mesmo assim eles não creram, eles chamaram Jesus de demônio, dizendo que Jesus fazia aquilo por Beelzebul. Isso era blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado imperdoável para eles. Então, se você pegar o Mateus 21, você vai ver, quando Jesus disse da vinha, que eles rejeitaram os servos enviados, que você pode contar aí profeta, né? Os profetas, que você pode contar aí os mensageiros, né? E etc. Entre esses aí. Tinha os profetas, que são os canônicos, e tinha aqueles que não eram canônicos, que profetizavam. Recebia a mensagem e falava. Né? Isso está na Bíblia. Então, por aí se vê, de fato, né? De fato, essas coisas que eu estou falando de Mateus 21. Porque esses profetas foram enviados e foram mortos. Né? Mateus 25 ensina isso. Os profetas mostram até o Baraquias, até o filho de Baraquias ou Baraquias, está escrito lá, Mateus 25, vocês podem ver depois. Né? Então ele fez esse juízo por Mateus 21, quando ele disse que mataram até o filho. Está contando aí que mataram o filho. E aí Jesus faz uma pergunta para resumir aqui. O que vocês acham que vai acontecer quando o dono da vinha chegar? Eles mesmos, os judeus mesmos, responderam: matarão a todos. Né? E no final ali, capítulo 21, versículo 44, 49 por ali, vocês podem conferir. Os discípulos entenderam que Jesus falava deles, os judeus, os discípulos não, os judeus, que Jesus falava deles, leem lá. Então essa transição foi feita do judaísmo para a igreja de Cristo. Então esse era o juízo, não é o juízo do final do mundo, né? Que as pessoas achavam que o mundo ia acabar, né? E aí já tem 2000 anos. E hoje em dia é a mesma coisa, tudo que as pessoas acontecem no mundo, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. E Jesus não volta, aí fica mentiroso, os ateus adoram isso, né? Os ateus adoram, Jesus, você está voltando em 2000 anos?
né? Faz aquele monte de pergunta, por quê? Por causa da idiotice religiosa dessas pessoas, gente. É preciso conter essa ânsia religiosa de ficar falando bobagens. Bobagens. Olha, hoje em dia eles dizem que o Papa é a besta. Olha como é que a religião é enganoso. Eles dizem que o Papa é a besta e que o Papa, através do Papa, vai acontecer essas coisas que eu li aqui, que eu ainda vou ler mais um pedaço, vai acontecer essas coisas porque o Papa é a besta, né? Agora eu te pergunto, aonde que o Papa e o Vaticano têm as prioridades de Cristo, como teve as prioridades dos judeus, de Deus naquela época, aonde ele se manifestava no templo, tudo que corria no templo ali, vivido, sacrifício, essas coisas, era a vivência deles, os utensílios, aquelas coisas todas que tem ali, o sacrifício, as festas anuais, etc. Tudo aquilo era a vivência deles, esperando o Messias chegar, né? O Messias chegou e eles não criram, entende? E outra, aquele templo era tão coisa porque Moisés, né, teve uma visão do templo espiritualmente e Deus mandando ele fazer como ele viu o tabernáculo naquela época, né? E tudo mais ali, aquelas coisas de tudo. Só que aí depois fizeram o templo de Salomão, né? Para não ficar mais o tabernáculo, cada hora está num lugar, né? Mas isso também simboliza a igreja, tá? A igreja está em todo lugar. Então, veja bem, é outro assunto, depois a gente pode falar. Mas veja bem, o templo foi destruído toda essa parafernália judaica para a transição para a igreja. No ano 70, o reino de Deus veio com poder. E esse poder cresce a cada dia, a igreja de Cristo cresce a cada dia. Então não dá para colocar o Papa como homem da perdição, porque o Vaticano não é lugar de Deus manifestar, como manifestava no templo. Aí está dizendo aqui, na mesma carta, 2 Tessalonicenses, no versículo 4. Olha lá. Diz assim, o qual se opõe o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Olha só, está falando de coisas do culto, do templo, né? Que é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O Papa não tem essas condições, o papado, né? E nem o judaísmo hoje tem essas condições mais, porque não tem templo, não tem onde se assentar no lugar de Deus, onde Deus manifesta. Deus manifesta hoje no seu coração, né? E esses homens não podem entrar no seu coração, já tem Deus. Deus está fazendo morada aí. Então o que significa isso? Significa que isso ocorreu lá. Quem é que se fazia como Deus? Os romanos. Oh, Júlio. Quem é que se fazia como Deus? Os romanos, né? Eles, por exemplo, Calígula. Quem lembra de Calígula? Vai na história para vocês entenderem. Calígula era tão ordinário que ele achava que ele era Deus, que ele fez a pornografia toda. Ele fez lá tudo enquanto é porcaria, fazendo com que as mulheres traíssem os homens, que a homossexualidade se espalhasse, era homem com homem, mulher com mulher, e estava tudo certo, como se ele regesse a vida das pessoas. Assim foi Nero também. Nero era tido como um deus, entendeu? Era tido como um deus para aquele povo. E se falasse de outros deuses, eles brigavam, além dos deuses que os romanos tinham também. Vocês estão me entendendo? Então esse é que sentou no lugar de Deus, né, quando Jerusalém se prostituiu com Roma, né, se uniu a Roma, e se prostituiu ali, estava ali o propósito da escritura de 2 Tessalonicenses, né? E não para um futuro. Papa não é Deus. Papa não se sente Deus, papado se sente Deus. Qualquer coisa que te falarem que Papa se sente como Deus, isso é coisa religiosa, de denominações contrárias a isso. Estou defendendo o Papa, não. Estou defendendo a situação. Vocês estão me entendendo? Estou defendendo a situação. Então não há onde encaixar essa iminência da vinda de Cristo
através de Papa, através do judaísmo. Ninguém vai saber o dia que o Cristo vai vir, né? Primeiro que Jesus pregou em Mateus 24 foi para um juízo contra Israel. Entende? E Paulo foi atrás. A única coisa que Paulo colocou, ou as coisas que Paulo colocou para uma vida futura, você lê em 1 Coríntios 15, você lê em 2 Tessalonicenses 4, 16, por aí, você vai entender essa vinda no futuro. Mas aquilo que Cristo pregou, aquilo que estava iminente na cabeça daquele povo daquela época, foi o juízo que Cristo pregou. E hoje, a mesma coisa, as pessoas acham que aquele juízo de Mateus 24, é para um futuro incerto, que eles nem sabem quando, e está aí dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu posso falar isso hoje, daqui 5.000 anos alguém falar isso de mesma coisa. Você não sabe, né? E outra, para terminar aqui, eles usam até uma tal de grande tribulação no futuro, né? Para mostrar uma desgraça onde Cristo vai vir. Essa tribulação também foi no passado, foi na transição do judaísmo para a igreja. Acabou. Então, essa eminência da vinda de Cristo é uma interpretação errônea das Escrituras para te escravizar pelo medo, outra hora pela ganância na prosperidade, chamada prosperidade, outra hora pela culpa. Se você não fizer, Deus vai te tirar. Se você não fizer, porque você está destinado ao inferno. Se você não fizer, você vai queimar a vida inteira, etc. Isso tudo é para dominar o ser humano. A iminente vinda de Cristo, você morre e você não vê, né? Você morre e você não vê. Então você, quando morre, já vai direto para o seu juízo. Hebreus 9, 27. Que o homem morra só uma vez e logo em seguida vem o juízo. Quando você chegar lá no final, quando Cristo reunirá todos, você já vai estar ou da esquerda ou da direita, conforme Mateus 25. Ok? Então deixa de religiosidade, vamos acreditar mais nas coisas sagradas e viver mais essas coisas pelo Espírito Santo, no seu Espírito, que te conduz, que te determina isso ou aquilo, que vai te levando, te dando luz na vida, tá? Olha, que Deus abençoe cada um de vocês e a graça e a paz esteja no coração de cada um. Que Deus os abençoe grandemente. Amém.